Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje será um episódio especial. Nós estamos aí às vésperas do início da entrega da declaração de imposto de renda e, portanto, eu estou gravando esse episódio no dia 12 de março, ou seja, 3 dias antes deste início, justamente para mostrar para você que é contribuinte, para você que é contador, para você que é de organização social, de que forma você pode utilizar esse mecanismo tão interessante, tão poderoso de impacto social, que é a destinação do seu imposto de renda para financiar projetos sociais. O objetivo aqui hoje é mostrar para você que você pode, diretamente na sua declaração de imposto de renda, fazer a destinação para os fundos especiais, o Fundo da Infância e Adolescência e também o Fundo do Idoso. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso podcast. Então, o nosso podcast Dádiva e Gratidão, essa dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, inclusive, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. Isso tudo traz aí uma explosão de sentimentos, como generosidade, como espontaneidade, alegria e também gratidão. E a gente pode ter essa explosão de sentimentos também utilizando de algo tão precioso para financiar os projetos das organizações, causar impacto social, que é destinar um pedacinho do nosso imposto para essas ações, essas entidades. Né? Além disso, no podcast a gente quer conhecer organizações e vai apresentá-las, também movimentos aqui da nossa cidade de Blumenau e região, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Quero também agradecer ao nosso apoiador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, plano de captação de recursos, elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento na execução, prestação de contas. E eu vou pedir para vocês seguir a Orplan Solutions nas redes sociais. Quero também convidar você a fazer sua inscrição no YouTube, nos seguir no Instagram, no Facebook. Eu até preparei aqui e quero mostrar de que forma você pode fazer essas inscrições. Então, primeiramente, no nosso canal no YouTube, você vai pesquisar lá por Dádiva e Gratidão. E quando encontrar aqui o nosso canal, você basta fazer aqui a sua inscrição e com isso você vai receber também sempre as notificações, né, de todos os materiais que a gente está produzindo. Além disso, também vou pedir para você entrar lá no seu Instagram, também buscar por Dádiva e Gratidão Podcast e seguir a nossa página. Lá também a gente vai toda semana postar materiais a respeito das organizações que a gente está trazendo aqui, além de conteúdos aí que são relacionados também às organizações. Lá no Facebook você também nos encontra na página Dádiva e Gratidão. Vai lá, curte essa nossa página e lá também você vai encontrar as publicações relacionadas aí ao nosso conteúdo. E também você pode nos buscar lá no Spotify, onde você pode também nos seguir. E se você não tem tempo de olhar os vídeos, você pode ouvir o conteúdo que a gente está produzindo semanalmente. Além disso, o Spotify também tem essa possibilidade de que você pode nos ver em vídeo lá também. Então, dá essa força para nós, faça sua inscrição, siga-nos nas redes para que mais e mais a gente possa divulgar esse conteúdo que a gente está produzindo ao longo desse período. Bom,
Falar então sobre o imposto de renda, falar sobre a forma como você vai fazer essa destinação. Primeiramente, eu queria compartilhar com vocês algumas informações relacionadas ao que ocorreu no ano passado com essas destinações diretamente na declaração. No ano passado, em Santa Catarina, nós conseguimos alcançar 10.700.000 reais, né, de destinações, ou seja, contribuintes que optaram em fazer esse repasse de dinheiro para os fundos. O Fundo da Infância recebeu quase 7 milhões e o Fundo do Idoso 3.800.000. Foi um aumento significativo se a gente olhar para 2021, onde foram no total arrecadados 8.100.000 reais, praticamente aí 32% de aumento, ou seja, um número muito importante, muito significativo. Mas eu quero chamar a atenção para um outro detalhe. Ele ainda está muito longe de alcançar e representar aquilo que a gente pode buscar em termos de imposto de renda. Tá? O potencial, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, para o estado de Santa Catarina é de, pasmem, 441 milhões de reais. Então, se a gente olha para os 10 milhões e 700 mil que foram captados por meio direto na declaração do ano passado, isso não dá nem 2,5%. Ou seja, a gente ainda tem muito para caminhar. Claro que aqui não estão somados, né, outros valores que foram destinados até mesmo diretamente para os fundos no decorrer do exercício ou ainda com a utilização de outras leis de incentivo, como a lei do esporte ou mesmo a lei da cultura. Mas se a gente fizer ainda um exercício de que cada uma das leis, né, foi lá e conseguiu buscar 2,5%, a gente vai chegar próximo a 10% do potencial total. Então a gente pode aí ainda conseguirmos, né, alcançar um valor muito mais representativo, trazer muito mais impacto para os nossos projetos. E é muito importante que a gente diga também o seguinte, né, esse dinheiro ele vai fomentar projetos, obviamente, projetos sociais, projetos de impacto social, vai mudar a vida de pessoas, né? Mas não só isso, ele vai produzir outros efeitos, né? Por exemplo, na própria economia. Né? Todos os projetos aprovados em leis de incentivo, eles têm que cumprir todo um regramento para a prestação de contas. Né? Então, todo o projeto, né, cada contratação, cada aquisição, compra que ele fizer, ele vai ter que estar revestido da documentação legal, ou seja, uma nota fiscal de serviço, uma nota fiscal relacionada a produtos, e na contratação de pessoal, pagamento de pessoal, de forma legal, vai ter que recolher também lá os tributos. Então, esse dinheiro que é arrecadado para financiar esses projetos, ele vai circular dentro da economia. Então, veja, isso vai ser muito bom na geração de renda, na geração de empregos dentro do próprio município. E, além disso, ainda vai trazer novos tributos também para os municípios. Então, veja que uma simples decisão sua, contribuinte, de deixar parte desse imposto para ser aplicado pelos fundos, ele vai trazer um impacto muito maior. Além que o objetivo principal é trazer esse impacto social naqueles que são beneficiados diretamente. É uma oportunidade de você fazer também a diferença. Por isso eu quero convidar você também, dar uma espiadinha nos vídeos que a gente já fez com as organizações aqui no nosso canal. Você vai ver que tem muita coisa boa acontecendo por aí, tá? E muita coisa sendo financiada com o seu imposto de renda. Por isso é tão importante, por isso a gente trabalha sempre para que esse percentual ele aumente, esses valores aumentem ano após ano. Tá? Então vamos lá, vamos
falar então sobre como fazer, né, essa destinação lá no meu imposto de renda. E aí eu quero fazer um convite muito especial para você que é contador. Você tem aí um papel muito importante, fundamental aí para orientar também o seu contribuinte, o seu cliente, para fazer essas destinações. O programa deste ano já está liberado, então você já pode baixar ele, fazer as simulações. E aqui eu já fiz uma demonstração exemplo para que a gente possa simular esses valores, né, que podem ser destinados diretamente na declaração. Então aqui nós temos um contribuinte, eu atribuí para ele um rendimento anual em torno de R$ 180 mil, que teve lá a sua contribuição previdenciária descontada, e teve lá um valor imposto retido na fonte de R$ 22 mil. Esse contribuinte ele também tem dois dependentes, dois filhos que adiante a gente vai ver, né, eles têm também os seus gastos aí com educação e também com saúde. Esse contribuinte, então, na medida que ele vai preenchendo a sua declaração, ele vai informar se ele fez alguns pagamentos. Aqui não vai aparecer nomes porque eu não preenchi esses campos lá originalmente, mas pelos códigos, né? E aí os contadores podem confirmar isso depois. O código 01 ele se refere a despesas com instrução. Tá? Então aqui a gente atribuiu um valor de R$ 6 mil com despesas de instrução. Já o código 26, ele é relacionado a planos de saúde, então o pagamento do seu plano mensal, aqui também um valor aleatório de R$ 12 mil para a composição dessa declaração. O código 36, ele se refere a contribuições à previdência complementar, previdência privada. Então aqui nós temos também atribuído um valor de R$ 12 mil para esse contribuinte. E obviamente isso pode mudar de contribuinte para contribuinte e ao final depois eu quero dar o destaque aqui com relação a como você vai prestar atenção na hora de fazer o encerramento da sua declaração, se você pode estar contribuindo para os fundos ou não. Então, seguindo aqui no nosso exemplo, esse contribuinte, o resultado dele, por enquanto, é de um saldo de R$ 4 mil para pagar, né, todas aquelas deduções que ele já informou aqui, ainda restaram R$ 4.962 para pagar. E aqui começa então a decisão desse contribuinte em fazer o aporte deste recurso, desse imposto, ou parte dele pelo menos, para os fundos. Então você vai, contribuinte, você contador, ou você que é de uma organização e quer instruir também alguém nesse sentido, você vai vir aqui no menu doações diretamente na declaração, vai clicar aqui e ele vai abrir essa aba. Aliás, não é só uma, né? Serão duas. A primeira diz respeito ao fundo da criança e adolescente, e aqui do ladinho você vai ver que tem da pessoa idosa, ou seja, o fundo do idoso. O que é importante a gente ver aqui, tá? Você vai selecionar aqui novo, uma nova contribuição, e você pode fazer para quantos fundos você quiser, desde que o valor disponível para a doação, né, ele ainda seja possível de se fazer. Nesse caso específico desse nosso contribuinte modelo, nós temos aqui um valor para doação, para destinar esse imposto de renda de R$ 808. O que a gente sugere fazer para cada contribuinte? Deixe o recurso para o seu próprio município. Caso o seu município não tenha um fundo, destine para outro município, mas deixe isso mais próximo.
O programa ele lhe dá a opção de deixar para o Fundo Nacional e também para os fundos estaduais, né? Mas a gente entende que o fundo municipal ele está muito mais próximo da realidade do dia a dia das pessoas, né? Um fundo estadual ele vai abrir um edital onde os projetos serão apresentados, né? Então talvez o seu município não seja contemplado, uma organização da sua cidade não seja contemplada. Por isso a gente sugere sempre que se faça para o seu próprio município, tá? O Fundo da Infância e Adolescência, em Santa Catarina, praticamente todos os municípios têm. Então qual é o procedimento aqui que você vai fazer? Você vai entrar aqui e selecionar municipal. E aí sim você vai selecionar o estado desejado. Aqui nós vamos selecionar Santa Catarina e vamos buscar pelo município de Blumenau. Ok? Está selecionado e eu vou destinar todo o valor que eu tenho aqui disponível para o fundo de Blumenau, R$ 808,88. À medida que eu der o ok, veja que o meu valor disponível para este fundo ele está zerado, ok? Então vamos fechar com um ok aqui para voltar para o próximo fundo que a gente queira utilizar. Agora então eu vou para o da pessoa idosa e vou fazer o mesmo processo. Vou adicionar aqui novo. Veja que ele de novo vai me abrir essa possibilidade do 808,88. Isso porque existe a regra na declaração de que até 3% você destina para o fundo do idoso e 3% para o fundo da infância e adolescência. Então, aqui nesse caso, eu também vou selecionar o fundo municipal, venho aqui do ladinho, seleciono Santa Catarina e vou buscar o município de Blumenau. Fundo do idoso, nós ainda temos poucos aqui no estado de Santa Catarina, então você vai selecionar para algum deles ou então para o fundo estadual, lembrando sempre de fazer para o seu próprio município. Bom, fiz aqui as opções para cada um dos fundos e eu esqueci de falar aqui, mas vocês devem lembrar que nós tínhamos aqui uns 4.700, mais ou menos, de valor para ser 4.900, que era o valor do imposto a pagar. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou excluir aqui rapidinho, só para a gente voltar naquele valor. Eu já retomo de novo aqui, né? 4.962. À medida que eu seleciono os fundos e digo que eu vou fazer essa destinação desse saldo disponível de imposto para o fundo, veja que vai acontecer com o meu saldo aqui a pagar. Vou dar o ok aqui, de 4.962, ele já diminuiu para 4.153. E isso também acontece com relação ao da pessoa idosa. Mesmo processo, vou selecionar o estado, Santa Catarina, município de Blumenau, o valor de 808,88, com o saldo de 453, à medida que eu selecionei, dei o ok, ele vai diminuir para 3.345. Bom, qual é o próximo passo a partir do momento em que eu fiz essa decisão de fazer essa destinação? O recolhimento para esses dois fundos ele vai ocorrer mediante a emissão do DARF. Tá? Então, vamos lá na nossa declaração novamente. Eu vou selecionar aqui a impressora e veja que nós temos aqui as duas opções. DARF, doações diretamente na declaração ECA, Estatuto da Criança e Adolescência, e DARF, doações diretamente na declaração da pessoa idosa. Então eu vou clicando aqui em cima, ele vai me gerar o DARF para o pagamento. E eu vou seguir depois com a minha declaração
No resumo, eu posso então selecionar para que esse saldo aqui final eu faça de forma parcelada, se assim eu desejar. Outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui também, nessa tela do resumo, é que aqui aparece a dedução de incentivo. Aqueles dois valores de 808 e 86, eles aparecem aqui. E aqui tem uma função que ela é muito importante também para que a gente saiba, e é dúvida para muita gente. Eu tenho um saldo, como nós tínhamos antes aqui, R$ 4.900 e calculo 6% sobre esse valor. Não, gente. O valor do 6%, a alíquota de 6%, ela incide sobre esse valor aqui, o imposto devido. Então, se eu pegar esses 26.962 e multiplicar por 6%, eu vou chegar nesses 1.617, que é o valor que eu tenho para destinar. Se eu pegasse lá o 4.900, eu teria apenas R$ 294. Então, veja a diferença que é você tomar a base correta para fazer esse cálculo. Bom, aí você pode me perguntar também o seguinte, tá, mas eu tenho imposto a restituir todos os anos. Como é que funciona nesse caso? Vamos fazer uma simulação aqui também com relação a você, contribuinte, que tem imposto a restituir. Eu vou mudar só a base aqui do imposto retido na fonte de 22 mil, vamos colocar aqui um valor de 30 mil reais. Tá? Vamos fechar aqui, 30 mil, então já percebam que teve uma mudança aqui no resultado aqui. Tá? Mas eu vou fazer ainda o seguinte, eu vou excluir esses dois valores, só para vocês entenderem uma outra questão que é muito importante. Não fiz nenhuma doação até agora. Percebam que eu tenho aqui 3 mil reais de restituição. Se eu entrar ali no cálculo do imposto, no resumo, vocês vão perceber que a mesma base do imposto devido é aquela que eu tinha anteriormente, quando eu tinha imposto a pagar, que são os 26 mil. Né? Aqui eu não tenho ainda a dedução de lei de incentivo, que eu vou fazer agora na sequência. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção como vai ser essa dinâmica aqui agora. Sem o incentivo, eu tenho um imposto devido de 26 mil, imposto gerado. Como já tive 30 mil em retenção, eu teria direito então à restituição de 3 mil reais. Bom, vamos lá então fazer novamente aqui o processo de destinar os impostos para os fundos. Vou selecionar novamente aqui, Blumenau, 808,88. Vamos ver o que acontece aqui do ladinho. Ó. Você tem aqui 3.037. A partir do momento que você faz a destinação, o que acontece? Aumentou o valor da sua restituição. E ainda falta fazer o da pessoa idosa. Então, vamos lá também. Olha aqui, ó, temos Santa Catarina, Blumenau, e vamos aqui também fazer a destinação. Veja o que vai acontecer ali com o valor a restituir. Ele aumentou mais ainda. E agora eu vou retomar aqui ao resumo do cálculo do imposto. Percebam que o meu valor de imposto devido, aquilo que foi gerado no decorrer do ano, é o mesmo 26.962, o mesmo que a gente viu no exemplo anterior, quando eu tinha imposto a pagar. Com a dedução de incentivo, as duas doações que eu estou fazendo, o meu imposto devido, ou seja, aquele que eu fiquei devendo para o governo, ele diminuiu para 25.345. Diante disso, eu tive aqui a retenção de 30 mil reais e por eu ter feito essas doações aqui, informado essas doações, o meu valor a restituir ele fica maior. Ou seja, eu aumento a minha restituição fazendo a destinação
do imposto. Então, na verdade, você não perde absolutamente nada se você tem o imposto a restituir. Pelo contrário, você recebe esse valor de volta, dependendo do mês, inclusive, ele virá corrigido, né? Então é muito importante lembrarmos da situação de gerar o documento para impressão. Tá, gente? Eu estou aqui. Eu não vou conseguir gerar ele aqui para mostrar para vocês, porque eu teria que preencher outros dados mais aqui, tá? Ele não vai permitir que eu o faça. É uma pena. Opa, um deles eu consegui gerar, então vamos lá. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Não, ele não vai aparecer aqui para vocês. Uma pena, mas enfim, vai aparecer e você vai conseguir gerar dois DARFs, um para a dedução de incentivo para o imposto de renda, para o fundo da infância, melhor dizendo, e o outro DARF ele é destinado então para o fundo do idoso. Diante disso, você faz as suas contribuições, né, para os dois fundos e contribuindo assim, como eu já falei antes, né, para financiar projetos aí que vão causar impacto na vida de muita gente. Tá? Então é isso, gente. Hoje eu vou ficar por aqui. Espero que esse vídeo ajude você também a aumentar, né? Aumentarmos juntos aí a arrecadação dos nossos fundos e que com isso também você entenda como é esse mecanismo, como ele funciona no dia a dia. Obrigado e mais uma vez convido você a seguir a gente aí pelas redes sociais, que a gente vai aí no decorrer dos próximos 2 meses até o encerramento do imposto de renda, vamos continuar colocando aí mais conteúdo relacionado à forma que você tem para fazer as suas destinações de imposto de renda. Tá bem? Até mais e a gente se vê no próximo episódio.